Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, apenas pare. O que estou prestes a revelar não é para todos os que passam apressados, é para você, que sentiu o peso da injustiça em sua própria trajetória. Você carrega uma causa que foi silenciada por muito tempo, uma verdade que foi mantida na sombra enquanto outros colhiam o que você plantou com tanto sacrifício. Eu vim aqui porque uma voz se levantou. Uma confissão foi feita nos bastidores da sua história, e hoje o que estava oculto finalmente encontrou o seu próprio som. Neste momento você vai entender o que aconteceu de verdade nos corredores onde a sua vida foi decidida sem a sua presença. Até o final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais claros de que a sua estagnação nunca foi uma falha sua, mas uma manobra externa que tentou bloquear o seu curso. Você vai compreender o mecanismo sutil que foi usado para silenciar a sua causa diante daquelas pessoas que detinham a autoridade sobre o seu próximo passo. E, acima de tudo, eu vou declarar sobre a sua vida uma palavra que acredito profundamente é a razão exata pela qual este caminho se cruzou com o seu nesta noite. Você tem se sentido exausto de um modo que o sono não resolve. Não é um cansaço físico apenas, é uma fadiga de alma, como se você estivesse carregando uma armadura pesada em uma batalha que, tecnicamente, já deveria ter acabado. Você percebe que as conversas ao seu redor ficaram superficiais, ocas, vazias de substância, enquanto você sente que algo maior pulsa dentro de você, pedindo passagem. Você nota números que se repetem, horas iguais no relógio, coincidências que não parecem ser apenas casuais, mas lembretes de que existe uma realidade paralela aos olhos dos homens. Uma realidade onde a justiça ainda é possível. Você sente que está travado em um ciclo, rodando como se estivesse em um carrossel de esforço, onde você dá o seu máximo, mas o cenário à sua volta não muda. As portas que deveriam se abrir permanecem firmes, os acordos... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Os que deveriam ser honrados são esquecidos. E você se pergunta se o problema reside na sua capacidade ou na sua própria essência. Eu estou aqui para lhe dizer que a resposta para essa angústia silenciosa é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda do que qualquer julgamento que você já tenha feito sobre si mesmo. Se mesmo um desses sinais tocou o seu peito, se os seus ombros caíram enquanto você ouvia estas palavras, é porque o reconhecimento já começou. A sua mão digitando esses 3 algarismos é o seu espírito assinando um pacto de concordância com a verdade que agora começa a emergir. É um pequeno gesto, mas é a sua afirmação de que você está pronto para ver o que foi escondido. Digite 888, o número da ordem que restaura o que estava desordenado, e então venha imediatamente de volta para mim. O que você viveu, essa estagnação que parece ter um prazo de validade que nunca chega, não foi fruto da sua incompetência. Não foi uma falta de preparo ou um erro de rota na sua caminhada. O que aconteceu foi uma interferência externa,
uma mão invisível que tocou na sua causa. Houve um momento em que alguém ou algum sistema decidiu que você não deveria ocupar o lugar que naturalmente lhe pertencia. Eles viram o seu valor antes mesmo de você mesmo reconhecê-lo plenamente, e por terem medo do que você se tornaria, eles construíram cercas, criaram obstáculos e impuseram um ritmo de escassez sobre algo que deveria ser de fluxo abundante. A sua causa não foi esquecida, ela foi deliberadamente atrasada. E quando você entende que a força contrária não era um reflexo da sua incapacidade, mas um reconhecimento do seu potencial, o peso da culpa cai por terra. Você não estava falhando, você estava sendo contido. Mas o tempo da contenção tem um limite, e a mesma voz que um dia tentou silenciar o seu processo, hoje se vê obrigada a testemunhar a sua restituição. Existe uma energia sendo realinhada neste momento, como se o tribunal invisível da sua vida estivesse finalmente revisando os autos e percebendo que os documentos foram adulterados, que as provas foram ocultadas e que o veredito original era, na verdade, a seu favor. Imagine agora que você está em um grande tribunal, um lugar vasto, silencioso, onde a justiça não é feita por leis humanas, mas por uma percepção profunda da verdade. Você sempre soube, em um lugar bem escondido lá no fundo do seu ser, que algo estava errado. Você sentia que as peças do seu quebra-cabeça não se encaixavam, não porque faltassem peças, mas porque alguém havia trocado as peças por outras que não pertenciam ao seu destino. Aquele juiz, aquela figura de autoridade que deveria zelar pela lisura do seu caminho, se levantou agora. Ele não está mais escondido. Ele está olhando para a papelada que foi escrita sobre você, para as negativas que lhe foram dadas, para as portas que bateram na sua cara, e ele está confessando. Ele confessa que o seu processo foi alterado por mãos que não deveriam ter tocado na sua trajetória. Ele admite que o que lhe foi negado deveria ter sido entregue, e que o silêncio que lhe impuseram era apenas uma tática para impedir que você reclamasse o que é seu por direito de existência. Essa confissão que ecoa no seu espírito agora é o estopim de uma virada. Você está percebendo que as pessoas que deveriam ser os seus guardiões foram, na verdade, os arquitetos do seu atraso. Mas isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque o que você carrega é valioso demais para ser entregue nas mãos de qualquer um sem uma preparação prévia. Esse período de silêncio, esse tempo onde você se sentiu injustiçado, serviu para forjar em você uma resiliência que você não teria de outra forma. Você precisava aprender a sustentar o que estava por vir, e a única forma de desenvolver essa musculatura espiritual era suportando o peso do que aparentemente não dava resultados. Não era uma perda, era uma retenção estratégica. Você estava sendo guardado para o momento em que a verdade pudesse ser revelada sem que você fosse esmagado pelo impacto dela. Agora que você compreende que o atraso era apenas uma proteção disfarçada, o seu coração pode finalmente se acalmar. A frustração que você sente não é um defeito, é um sinal de que você está alinhado com algo que é muito maior do que as circunstâncias atuais. Quando você sente essa vontade de recomeçar, mesmo sem saber por onde, é porque a sua alma já percebeu que o juiz assinou o papel da liberação. O que foi confessado hoje, nas esferas onde a verdade reside, é que você foi escolhido para algo que exige integridade, e a sua integridade foi testada no fogo da espera. Você não pode mais ser parado pelos mesmos argumentos que o seguraram no passado. Eles perderam o poder de veto. Você nota que, embora o mundo externo pareça igual, a sua forma de ver essas mesmas pessoas e esses mesmos cenários mudou radicalmente. Você não sente mais raiva, você sente uma clareza cortante. Você vê o jogo deles, mas você não é mais uma peça desse jogo. Você é o espectador que agora conhece o final da história,
E isso lhe dá uma paz que beira o inacreditável. Essa paz é a prova de que a sentença foi revogada. Sente como o ar parece diferente? Sente como a respiração flui com mais facilidade, como se um nó tivesse sido desatado no centro do seu peito? É exatamente isso o que está acontecendo. A confissão que você está ouvindo hoje, no silêncio da sua mente, é a libertação de tudo o que foi mantido em cárcere privado na sua vida. A sua prosperidade, o seu reconhecimento, a sua paz de espírito, a sua autoridade, tudo isso estava sendo retido por uma assinatura que não tinha validade. Agora, essa validade foi anulada. Você está sendo chamado para fora desse tribunal de sombras, direto para o campo onde a sua colheita está esperando por você, intocada, preservada por todo esse tempo, pronta para ser reclamada. E não se engane, o que é seu não pode ser dado a mais ninguém. Ele estava apenas aguardando a hora em que você estaria pronto para reconhecer a sua própria soberania sobre o seu destino. Você é o único que pode abrir a porta para a sua próxima fase. E a chave é exatamente este reconhecimento que você está tendo agora. Quando você admite que a causa era justa e que o silenciamento foi injusto, você retira o poder de quem tentou subjugar você. Você retoma o comando. Você volta a ser o autor da sua própria história, deixando de ser um personagem que sofre as ordens de roteiristas que não conhecem o seu valor. Imagine agora um tribunal cujas paredes são feitas de tempo e cujas sentenças são escritas em frequências que poucos conseguem escutar. Você sempre sentiu que havia um processo correndo à sua revelia, uma série de decisões tomadas sobre a sua vida em gabinetes onde você nunca foi convidado a entrar. Durante anos, você aceitou os vereditos como se fossem a sua própria sentença, acreditando que a falta de progresso, o bloqueio nas oportunidades e o silenciamento das suas melhores ideias eram o resultado natural de uma falha que residia em você. Mas, neste momento, algo mudou. Um juiz, aquele que detém a autoridade suprema sobre a verdade da sua jornada, acaba de confessar o que realmente aconteceu com a sua causa. Ele revelou que o seu processo não apenas foi manuseado, mas foi abertamente alterado por mãos que não deveriam ter tocado na sua trajetória. Mãos de um sistema que temia o que você traria ao mundo se tivesse permissão para florescer. Essas mãos inseriram cláusulas de obstrução, adiaram prazos que deveriam ter sido antecipados e criaram obstáculos onde o caminho deveria estar plano e aberto. Eles sabiam, lá no fundo, que o seu valor ultrapassava a capacidade de controle deles. E por isso, a única forma de conter o seu avanço era criar uma ilusão de estagnação. A confissão é clara. Você nunca esteve travado por incapacidade ou por falta de mérito. Você estava sendo deliberadamente mantido fora do seu próprio curso para que outros pudessem ocupar o lugar que, por direito, deveria ser o seu. E agora que essa revelação toca a sua consciência, você entende por que tantas vezes sentiu que estava nadando contra uma maré invisível. Deixe que esse reconhecimento se fixe exatamente onde ele tocou o seu âmago. O simples ato de digitar essas 3 palavras faz com que essa presença se torne permanente no seu registro pessoal. Um marco de que você tomou conhecimento da verdade e não aceita mais a mentira. Digite, então retorne imediatamente para mim. Sinta agora o reenquadramento dessa dor que você carregou. Durante muito tempo, você interpretou o seu sofrimento como um sinal de que estava no lugar errado ou de que não era bom o suficiente. Mas, na verdade, a sua dor foi a evidência mais forte da sua força. Você estava segurando um peso imenso, uma responsabilidade que não era sua, enquanto outros ao redor apenas observavam, esperando para ver quando você iria ceder sob o fardo.
A sua exaustão não era sinal de fraqueza, era sinal de que você estava carregando uma carga que, por lei, pertencia ao seu destino, mas que foi interceptada. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento em que você se sentiu injustamente silenciado, foi apenas a prova de que você é muito mais capaz do que a situação permitia mostrar. Você não estava falhando. Você estava suportando uma pressão que quebraria qualquer outra pessoa. E agora, essa evidência se torna o seu maior trunfo, pois quem sobrevive ao processo, quem permanece de pé quando a causa foi manipulada, é quem detém a autoridade para a restituição. Você não precisa mais carregar esse peso. A solução que você procura não está em uma nova estratégia, em um esforço extra ou em uma busca incansável por aprovação. A solução é o retorno à sua essência original, o desapego total dessa luta que foi artificialmente criada para drenar a sua energia. É hora de praticar a entrega. Entregar não significa desistir, entregar significa retirar o esforço de algo que já está ganho no campo das leis superiores. É como soltar uma corda que você estava puxando contra um obstáculo que já foi removido por esse juiz que confessou a verdade hoje. Quando você para de lutar, você percebe que a porta que estava trancada já não possui mais o ferrolho. O seu esforço, que antes era gasto em tentar forçar a abertura, agora pode ser redirecionado para colher os frutos que sempre estiveram lá, apenas esperando que você parasse de lutar para poder vê-los. Imagine que você está caminhando por um jardim onde as flores não cresceram porque você estava ocupado demais tentando cavar o solo com as próprias mãos. Ao parar, ao aceitar a entrega, você percebe que as raízes já estavam profundas e que o fruto está pronto para ser colhido. É um retorno à simplicidade do ser, onde a sua autoridade é reconhecida não pelo que você faz, mas pelo que você é. Deixe que essa paz se instale. Deixe que o esforço se dissolva como fumaça ao amanhecer. Se esta mensagem confirmou aquilo que o seu espírito já sabia, lá nas camadas mais profundas, onde a verdade é inquestionável, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não o faça como um gesto mecânico, mas como uma concordância silenciosa com a justiça que foi restabelecida aqui hoje. Que esse toque seja o sinal de que o que foi nomeado corretamente, e que você aceita a revogação daquela sentença que tentou limitar a sua expansão. Sinta o peso saindo dos seus ombros, enquanto você reconhece, com esse pequeno gesto, que a verdade finalmente encontrou o seu lugar. A clareza que você sente agora é o resultado da sua prontidão em receber o que sempre lhe foi devido, mesmo que por um tempo tenha sido mantido sob custódia por mãos alheias. Permaneça nesse estado de presença. Mantenha essa quietude enquanto absorve a dimensão total do que significa ter a sua causa finalmente liberada para seguir o fluxo original. O que foi revelado não pode ser desfeito, e a sua vida, a partir deste instante, começa a se reorganizar em torno desta nova e inegável verdade. Você não está mais operando sob a regra da escassez ou da obstrução, mas sob a lei da restituição, onde cada passo que você dá em direção ao seu propósito encontra o caminho desimpedido e a autoridade que sempre pertenceu a você. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este reconhecimento exato nesta noite. Alguém que você conhece bem, alguém cujo rosto acaba de surgir em sua mente enquanto eu falava. É aquela pessoa que tem trabalhado com uma dedicação silenciosa, carregando fardos que ninguém mais parece enxergar, enquanto observa portas que deveriam se abrir permanecerem trancadas. Pense naquele amigo ou familiar que transparece um cansaço que não é físico, mas existencial. Alguém que é notavelmente quieto sobre as próprias lutas. Alguém que mantém uma postura de dignidade, mesmo quando a injustiça parece ser a única regra que rege o seu caminho.
Essa pessoa carrega uma frequência de espera que ninguém ao redor consegue explicar, e ela tem passado noites em claro, buscando uma resposta para a causa que foi injustamente postergada. Envie esta mensagem para ela. Faça como quem entrega um documento oficial, um mandado de restituição. Entregue esta palavra como alguém que sabe que, por direito, o tempo de silêncio dessa pessoa chegou ao fim. É um ato de cuidado, um ministério de reconhecimento que leva a luz para onde a obscuridade tentou se instalar. Deixe que a pessoa receba isso pelo mesmo caminho de providência que trouxe você até aqui, no exato momento em que a prontidão encontrou a revelação. Agora, antes que possamos encerrar esta transmissão, existe uma última formalidade, uma confirmação final que sela tudo o que foi dito e compreendido entre nós até aqui. Você não deve fazer isso como um desejo, nem como uma esperança distante de que algo um dia se torne real. Você deve fazer isso como uma sentença de identidade que você assume agora. Digite lentamente. Esse pequeno gesto de escrever com os seus próprios dedos é a confirmação de que você não é mais a vítima de um sistema de obstruções, mas o agente que assume a própria autoridade no tribunal da sua vida. Você está declarando para si mesmo e para o universo que o que foi confessado hoje, o que foi revelado sobre a sua causa e o seu valor, é uma verdade inabalável que você agora habita. Não é uma pergunta, não é uma dúvida. É a afirmação de quem você se tornou ao reconhecer o que sempre esteve lá, esperando apenas pela sua consciência. A sua concordância com a verdade é o que abre a última porta que faltava. E ao digitar essas palavras, você está assinando o documento que declara a sua causa como vitoriosa e a sua jornada como sendo, finalmente, de sua inteira responsabilidade e soberania. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Cada passo que você der a partir de agora será um passo de quem sabe que a causa foi julgada a seu favor e que o veredito já ecoa no seu dia a dia. Você está comprometido com a verdade que agora conhece, com a nova frequência que sustenta o seu caminhar. Você está comissionado para viver a restituição daquilo que lhe foi tirado e para ser um farol para aqueles que ainda esperam pela sua própria revelação. Você está enviado para um novo território, onde as antigas obstruções não possuem mais jurisdição sobre a sua paz e sobre o seu destino. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras e sente essa vibração se estabilizando no seu peito, milhares de outras pessoas, em diferentes fusos horários, em diferentes cantos deste vasto mundo, estão recebendo essa mesma revelação. Há um movimento silencioso acontecendo agora, uma onda de reconhecimento que não precisa de alarde, que não precisa de grandes manifestações públicas para ser real. Você faz parte de algo que não anuncia a sua própria chegada, porque o que é eterno não precisa de autorização para ser. É a força da verdade que se espalha como água por entre as frestas, limpando o que estava sujo e restaurando o que estava quebrado. Você nunca esteve sozinho nesta espera, e agora você sabe que nunca esteve sozinho nesta descoberta. O que acontece com você, acontece com todos aqueles que despertam para a mesma realidade, e essa conexão invisível é o que torna a sua caminhada segura e fundamentada na lei da restituição. O que você sentiu quando as portas pareciam trancadas por dentro? Quando cada esforço seu parecia encontrar uma resistência invisível, não era falta de mérito ou de preparo. Era o peso de uma interferência que tentou desviar o curso da sua história. Durante muito tempo, você carregou a sensação de que havia um erro no sistema da sua vida, um ruído constante que impedia a clareza da sua chegada. O diagnóstico que recebo aqui, vindo de uma perspectiva que enxerga além do que o olho humano consegue processar, é claro.
Não foi você quem falhou. Você foi operado por mãos que não tinham o direito de tocar na sua trajetória. O seu processo, aquele que deveria ter sido concluído com a sua ascensão natural, foi desviado por uma burocracia espiritual que não se explica nos termos da lógica comum. É como se alguém tivesse movido as peças do seu tabuleiro enquanto você dormia, alterando as condições da sua partida. Se durante todos estes anos você se perguntou por que as coisas, que deveriam ser simples, se tornaram tão complexas, a resposta é que o seu processo foi alterado por quem temia a dimensão do que você carrega. O juiz que agora confessa esta verdade não pertence ao mundo dos homens, mas ao plano da justiça silenciosa que finalmente decidiu expor o que foi feito com a sua causa. Você viveu anos tentando consertar um mecanismo que não foi você quem quebrou. Essa é a revelação que muda tudo. O fardo que você sustenta não é seu, e o tempo de carregar esse peso chegou ao fim. Imagine por um momento a imagem de um tribunal que sempre esteve aberto para você, mas que permaneceu em silêncio absoluto. Ali, nos arquivos do seu próprio destino, os registros foram forjados para parecer que a sua vez de colher nunca chegaria. O juiz confessa que, ao rever os autos, percebeu que as assinaturas que impediam o seu avanço não possuíam legitimidade. Elas foram colocadas ali por aqueles que, temendo o seu propósito, tentaram congelar o seu progresso. Se você sente agora que esse reconhecimento pousa sobre a sua consciência como uma verdade que você sempre soube, mas nunca conseguiu nomear, este é o momento de ancorar essa percepção. Se o que acabei de descrever ressoa com a exaustão que você sentiu ao tentar empurrar portas que estavam apenas encostadas, mas travadas por uma vontade externa, a sua resposta é necessária agora. Deixe que essas palavras sejam o selo de presença que confirma que o dono da causa retornou ao tribunal. A partir deste ponto, a energia da sua vida deixa de ser de luta e passa a ser de posse. Não é mais sobre batalhar por um espaço que sempre foi seu, mas sobre ocupar o território que foi liberado pela confissão dessa verdade. A dor que você acumulou durante esse tempo não foi um desperdício. Ela foi o combustível que manteve a sua chama acesa, mesmo sob a pressão da escuridão. Muitos teriam desistido, muitos teriam abandonado o caminho ao primeiro sinal de injustiça, mas você permaneceu, ainda que em silêncio, ainda que ferido, mantendo a guarda sobre o que ainda não se via. Essa resiliência foi o que permitiu que o juiz agora pudesse abrir o seu caso novamente. Você não está mais no campo das suposições. Você está no campo da evidência. A partir de agora, as coisas começarão a se mover com uma naturalidade que antes parecia impossível. As obstruções que antes pareciam monumentos intransponíveis começarão a se dissolver como névoa sob o sol. O que você viveu foi um desvio, mas o seu destino nunca deixou de ser o seu destino. Agora, o que você faz com esse retorno de autoridade é o que define o próximo capítulo da sua existência. Você não precisa mais explicar o seu valor. A causa foi julgada, o veredito foi dado, e a restituição começa a ser processada nas entrelinhas da sua rotina diária. A calmaria que você sente ao ouvir isso é a prova de que o seu espírito já reconheceu a vitória, mesmo antes de ela se manifestar plenamente no mundo físico. A entrega, neste ponto, é a sua maior ferramenta. Você solta a corda que puxava desesperadamente, porque percebeu que a outra ponta já não estava presa a nada que pudesse te sustentar. Você se libera da obrigação de provar quem você é. O veredito é favorável e a ordem foi restaurada. Observe como, a partir de hoje, o ambiente ao seu redor começa a se organizar para servir à sua chegada. As conversas mudam,
As oportunidades que estavam estagnadas ganham um ritmo, e as pessoas que não deveriam estar no seu caminho começam a se afastar sem que você precise dizer uma única palavra. Tudo isso é o desdobramento da sentença que foi lida em seu favor. Mantenha essa quietude, mantenha essa postura de quem sabe exatamente a quem pertence e qual é a sua posição na ordem das coisas. A sua causa não é mais um pedido pendente, é uma realidade em execução. Se algo em toda essa revelação tocou o âmago daquilo que você carrega, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não se trata de uma métrica, mas de uma concordância silenciosa com a verdade que acaba de ser restaurada na sua trajetória. Enquanto você processa essa liberdade, um rosto acaba de surgir na sua mente. Talvez seja alguém que você conhece, alguém que tem trabalhado exaustivamente enquanto observa as portas permanecerem fechadas. Alguém que mantém uma postura de dignidade mesmo em meio ao silêncio forçado. Essa pessoa precisa ouvir o que foi dito aqui. Não como um conselho, mas como uma entrega de autoridade. Envie esta mensagem para ela. Seja o canal que traz a confirmação de que o tempo de espera chegou ao fim e que o julgamento foi favorável. Está selado. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel. Des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.